Você já sentiu que estava enlouquecendo ao conversar com alguém? Como se suas palavras fossem distorcidas e, no final, a culpa fosse sempre sua, mesmo que você não fizesse a menor ideia do porquê. Se isso soa familiar, você pode não estar lidando apenas com alguém difícil, mas sim com um narcisista ou até um psicopata. Hoje, o nosso foco não é dar diagnósticos. O foco é sobrevivência. Este vídeo será o seu escudo e a sua espada contra os manipuladores mais habilidosos. Eu prometo que até o final, você terá um plano de ação claro para proteger sua saúde mental, sua dignidade e, quem sabe, até sua carreira ou seus relacionamentos. E mais, vou revelar o segredo de por que todas as suas tentativas anteriores de conversar com eles estavam condenadas ao fracasso. Então, prepare-se, porque a partir de agora, você não será mais um peão nesse jogo. Antes de falarmos das estratégias, vamos entender quem são essas pessoas. É fundamental saber que o narcisismo e a psicopatia não são apenas traços de personalidade, mas sim transtornos graves. De forma simples, o narcisista tem uma necessidade desesperada de admiração. O mundo dele gira em torno de um ego frágil que ele protege a qualquer custo. Ele busca validação como um vampiro busca sangue. Já o psicopata não possui empatia ou consciência em um nível fundamental. O objetivo dele é o poder, o controle e o prazer pelo risco. Ele não vê as pessoas como seres humanos, mas como objetos ou ferramentas para conseguir o que quer. Imagine que o narcisista está em um palco, atuando para uma plateia invisível, enquanto o psicopata está em um jogo de estratégia complexo, onde todos os outros são apenas peças no tabuleiro. Entender essa diferença de motivação é a chave para escolher a tática certa de defesa, e é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Olha, o primeiro passo, e o mais importante de todos, é reconhecer com quem você está lidando. Pare de dar desculpas por eles. Não é temperamento forte, não é infância difícil e nem é só o jeito dele. O que temos aqui é um padrão de comportamento que está destruindo a sua vida. Imagine que você está tentando jogar xadrez com um pombo. Ele vai derrubar as peças, sujar o tabuleiro todo e depois sair voando para contar aos outros pombos que ele venceu. É exatamente assim que narcisistas e psicopatas agem. Eles jogam sob regras que não fazem o menor sentido para uma pessoa saudável. O seu papel não é tentar ensinar o pombo a jogar xadrez. O seu papel é fechar o tabuleiro e ir embora. Aceitar a realidade não é um julgamento, é uma constatação dos fatos, e é isso que te dá o direito de se defender. Enquanto você acreditar que pode consertar ou entender essa pessoa, você continuará vulnerável. Entenda de uma vez por todas, você não tem um parceiro para dialogar, você tem um manipulador. Vamos entender melhor a diferença entre os dois. O narcisista é desesperadamente dependente da opinião alheia. É o que chamamos de suprimento narcisista. Sua atenção, admiração, medo ou até mesmo o seu ódio, tudo isso serve de alimento para ele. Sem esse retorno, ele se sente vazio. Por isso, suas manipulações buscam provocar emoções intensas para manter você sempre por perto. Já o psicopata é totalmente autossuficiente. Ele não se importa com o que você pensa dele. Seu objetivo não é o aplauso, mas sim o controle total e a vantagem própria. Ele sente prazer no poder e na facilidade com que consegue manipular as pessoas. Imagine o seguinte, o narcisista é como um ator no palco, que não sobrevive sem os aplausos. O psicopata é o mestre das marionetes nos bastidores, que puxa os fios e se diverte apenas com o ato de controlar. O narcisista tem pavor de ser desmascarado ou ridicularizado. O psicopata não teme quase nada, exceto perder o domínio da situação. Entender essa dinâmica é o que vai impedir que você caia nas armadilhas deles. Agora vamos falar sobre a mudança fundamental que você precisa fazer na sua forma de pensar. Aceite isso como uma verdade absoluta. Essas pessoas simplesmente não têm empatia da mesma forma que você. Elas conseguem imitá-la com maestria, mas não sentem a sua dor. Elas não compreendem o sofrimento que causam. Ou melhor, o psicopata até entende, mas não se importa. Já o narcisista é incapaz de enxergar qualquer coisa, além do próprio umbigo. É como tentar explicar para um daltônico o que é a cor vermelha. Você pode passar horas criando metáforas, mas ele nunca vai saber como é a sensação. Da mesma forma, é inútil apelar para a consciência, para o remorso ou para a honestidade de um narcisista ou de um psicopata. Pare de esperar que eles te entendam, que peçam desculpas ou que se arrependam. Isso não vai acontecer. No momento em que você parar de projetar os seus próprios valores e sentimentos neles, tudo ficará mais leve. Você vai perceber que não está lidando com um ser humano no sentido convencional, mas sim com um sistema operacional completamente diferente. Vamos agora para a parte prática. No contato inevitável, sua principal ferramenta é a técnica da pedra cinza. O conceito é simples. Você deve se tornar a pessoa mais monótona, desinteressante e previsível do mundo. Imagine uma pedra cinza e comum na beira da estrada. Ninguém para olhar, ninguém sente vontade de chutar. Ela simplesmente não desperta reação nenhuma. Seu objetivo é ser essa pedra. Entenda uma coisa, o narcisista se alimenta de drama e emoções.
Já o psicopata busca reações para descobrir como te manipular. A pedra cinza corta o suprimento de ambos. Você deixa de ser uma fonte de energia ou um brinquedo divertido, o resultado. Eles perdem o interesse e vão procurar outra vítima. E atenção, ser uma pedra cinza não significa ser grosseiro ou agressivo. Na verdade, é o nível mais alto de autocontrole emocional. Você responde de forma monossilábica, não compartilha nada da sua vida pessoal, não discute e não demonstra sentimentos. Para eles, você se torna um grande vazio. Como colocar a técnica da pedra cinza em prática? Imagine que o manipulador tente te arrastar para uma discussão ou te fazer sentir culpado, dizendo algo como: "Você estragou tudo de novo. Por sua causa, estou com problemas." Em vez de se justificar ou reagir com raiva, responda de forma totalmente neutra e sem emoção. "Entendi." Ou "Ouvi o que você disse." Se ele fizer perguntas pessoais sobre seus planos ou sentimentos, seja o mais vago possível. "Ainda não sei." Tudo na mesma. Está tudo normal. Evite o contato visual e continue com suas tarefas, como se estivesse entediado. Imagine que você está assistindo a um documentário sobre a migração de insetos. Sim, eles se movem, fazem coisas, mas nada disso te afeta emocionalmente. Sua voz deve ser monótona e as respostas curtas. Sim. Não. Tudo bem. Vou pensar no assunto. É um desafio enorme porque as provocações vão aumentar. Mas se você se mantiver firme, o manipulador vai perceber que deu de cara com um muro e acabará recuando. O próximo pilar fundamental são os limites inabaláveis. Manipuladores estão constantemente testando a resistência das suas fronteiras pessoais. Eles se atrasam, pedem favores descabidos, quebram promessas e invadem o seu espaço. Sua missão é construir ao seu redor um forte invisível, porém absolutamente real. Entenda que limites não são muros para te isolar, mas sim as regras que ensinam aos outros como você deve ser tratado. Você precisa definir com clareza o que é aceitável e o que não é. Por exemplo, "Eu não discuto minha vida pessoal no trabalho." Ou "Não atendo ligações após as 10 da noite." Ou ainda, "Não tolero que levantem a voz para mim." Essas regras devem ser simples, claras e, acima de tudo, inegociáveis. Encare-se como um Estado soberano. Você tem seu território e suas próprias leis. Qualquer violação é um ato de agressão que exige uma reação imediata. Estabelecer limites é apenas metade do caminho. O verdadeiro desafio é saber sustentá-los. É aqui que entra a arte de dizer não, sem medo, sem culpa e sem a necessidade de dar explicações intermináveis. Você não deve satisfações a ninguém. O seu não já é uma frase completa. Quando um narcisista ou um manipulador ouve uma negativa, ele ataca imediatamente, tenta despertar pena, te acusa de egoísmo ou faz ameaças. O seu papel é permanecer firme. Use a técnica do disco riscado. Simplesmente repita a sua decisão com calma e firmeza. Se ele perguntar: "Mas por que você não quer?", responda apenas: "Porque eu decidi assim." Não entre em debates, não procure justificativas. Cada explicação que você dá serve de combustível para que ele continue a manipulação. Imagine que você é um robô programado para uma única resposta. Isso é desarmador. Lembre-se, pessoas saudáveis respeitam o seu não. Somente manipuladores tentam derrubar as suas barreiras. Agora, vamos falar sobre um mito que quase toda vítima de manipulação carrega: a ilusão de que, se você apresentar fatos, lógica e provas suficientes, o manipulador vai finalmente entender e admitir que está errado. Entenda uma coisa: isso jamais vai acontecer. Você precisa aceitar que vocês vivem em realidades completamente diferentes. A sua realidade é pautada em fatos e na objetividade. A deles é construída apenas em cima de seus próprios sentimentos e necessidades. Se os fatos contradizem o desejo deles de estarem certos, pior para os fatos. Eles vão negar, distorcer e até debochar de tudo o que você disser. Tentar argumentar com um manipulador é como tentar convencer alguém, no meio de um sonho, de que aquele mundo não é real. É perda de tempo. Para eles, uma discussão não serve para encontrar a verdade, mas para vencer uma batalha de poder. Ao apresentar provas, você está apenas entregando munição para que eles te ataquem logo em seguida. Pare de tentar provar o seu ponto. Isso é uma armadilha. Proteja a sua paz e economize a sua energia. Vamos falar sobre uma das táticas de manipulação mais cruéis que existem, o gaslighting. O termo vem de um filme clássico, onde um marido tentava convencer a esposa de que ela estava ficando louca, fazendo-a duvidar da própria sanidade. Na prática, o gaslighting funciona como uma neblina mental. É aquela situação em que você ouve frases como: "Isso nunca aconteceu." "Você está inventando coisas." "Você é sensível demais." Ou "Eu jamais diria isso." O objetivo é um só: distorcer a sua percepção da realidade e fazer você acreditar que o problema é você, e não o manipulador. É como um veneno lento que corrói a sua autoconfiança dia após dia. Mas como lidar com isso? Primeiro, confie no seu instinto. Se você sente que algo está errado, é porque provavelmente está.
Segundo, comece a anotar as coisas. Registre fatos, conversas e promessas. Isso vai te ajudar a manter os pés no chão quando alguém tentar te confundir. E terceiro, procure ajuda externa. Converse com um amigo de confiança ou com um terapeuta. Ter uma visão de fora é fundamental para dissipar essa neblina e recuperar a sua clareza mental. Outra armadilha perigosa é o chamado love bombing, ou bombardeio de amor. Essa é uma tática muito comum entre narcisistas logo no início da relação. É aquele período em que você é inundado de atenção, elogios constantes, presentes e declarações intensas. A sensação é de que você finalmente encontrou sua alma gêmea, o parceiro ideal. Você se sente a pessoa mais especial do mundo. Mas a verdade é que isso não é amor, é uma estratégia friamente calculada. O objetivo é criar um vínculo emocional forte e uma dependência rápida. Pense nisso como uma anestesia aplicada antes de uma cirurgia dolorosa. Assim que o narcisista percebe que você já está dominado, o bombardeio para e dá lugar à fase de desvalorização e controle. Se logo de cara, tudo parece perfeito demais para ser verdade, provavelmente é porque não é real. Tenha muito cuidado com quem tenta apressar as coisas ou invadir o seu espaço pessoal rápido demais. Agora vamos falar sobre o jogo dos triângulos, a famosa triangulação. É a clássica estratégia do dividir para conquistar. O manipulador introduz uma terceira pessoa na sua relação só para gerar competição, ciúme e insegurança. E esse terceiro pode ser qualquer um. Um ex, um colega de trabalho, um amigo ou até seu próprio filho. Por exemplo, um narcisista pode viver comentando o quanto a ex-mulher cozinhava bem, apenas para cutucar suas inseguranças. Ou então pode contar um segredo seu para um amigo, em confiança, apenas para causar um conflito entre vocês. O objetivo é um só: fazer você lutar pela atenção e aprovação dele, enquanto ele te isola da sua rede de apoio. Imagine a cena: um titereiro puxando as cordas de dois fantoches, fazendo com que eles batam de frente. Se você notar que está sempre sendo comparado, ou que alguém tenta te colocar contra as pessoas que você ama, saiba que isso é triangulação. Não morda a isca. Recuse-se a participar desse jogo. Por que você sempre sai perdendo quando discute com um narcisista ou um psicopata? A resposta é simples: seus objetivos são completamente diferentes. Enquanto você busca ser ouvido, encontrar um meio termo ou simplesmente descobrir a verdade, o objetivo dele é um só: vencer, a qualquer custo. Para ele, uma discussão não é um diálogo, é uma guerra. E nessa guerra, vale tudo. Ele vai atacar sua personalidade, distorcer o que você diz, te culpar por erros do passado e apontar o dedo para cada falha sua. Ele pode gritar, chorar ou se fazer de vítima. Qualquer coisa para te desequilibrar emocionalmente e fazer você ceder. Pense bem. É como se você subisse no ringue para uma luta de boxe justa, mas o seu oponente estivesse armado com uma faca. Não tem como vencer seguindo as regras, se o outro lado as ignora completamente. A única forma real de vencer esse jogo é não jogando. Assim que perceber que a conversa está virando um confronto, saia de cena. Diga: preciso de um tempo para pensar. Ou, conversamos sobre isso depois, e simplesmente se afaste. Em um mundo onde suas palavras são constantemente distorcidas e sua realidade é negada, o papel se torna seu melhor amigo. Documente tudo, absolutamente tudo. Guarde e-mails, mensagens de texto e prints. Se a conversa for verbal, assim que ela terminar, anote a data, a hora e o que foi dito, palavra por palavra, em um diário ou nas notas do celular. Isso não é paranoia, é proteção. Primeiro, porque isso te impede de duvidar de si mesma e de cair na armadilha do gaslighting. Ao reler seus registros, você passa a enxergar com clareza o padrão de manipulação. Segundo, porque isso pode ser sua carta na manga no futuro, especialmente se houver questões jurídicas como um divórcio, a guarda dos filhos ou problemas no trabalho. Pense nisso como a construção de um dossiê. Cada anotação, cada imagem é uma prova real contra quem te abusa. Pode parecer exaustivo agora, mas acredite, um dia isso vai salvar sua reputação, seu patrimônio e, acima de tudo, a sua paz de espírito. Às vezes, o contato direto com o manipulador é tão tóxico que a única saída é reduzir a interação ao mínimo ou até eliminá-la, mesmo quando não é possível romper o vínculo de vez. Nesses casos, a solução é usar intermediários. Se você estiver enfrentando um divórcio, por exemplo, deixe que toda a comunicação aconteça apenas por meio de advogados. Não atenda ligações nem responda a mensagens diretas. Se houver filhos envolvidos, utilize aplicativos de coparentalidade, onde todo o diálogo fica registrado e nada pode ser apagado. Já no trabalho, se o conflito for com um chefe narcisista, priorize o e-mail e sempre coloque colegas ou o RH em cópia. O intermediário funciona como um escudo. Ele neutraliza os ataques emocionais e traz a conversa para um nível estritamente formal e profissional. Pense nisso como se estivesse manuseando uma substância química perigosa. Você não tocaria nela com as mãos vazias, certo? Você usaria luvas, uma roupa especial e as ferramentas adequadas.
Um advogado, um amigo de confiança ou o próprio registro por e-mail são os seus instrumentos de proteção. Agora, vamos falar sobre a solução mais radical, mas que muitas vezes é a única que realmente funciona: a regra do contato zero. Isso significa cortar completamente qualquer tipo de comunicação com essa pessoa. Você precisa bloquear o número de telefone, as redes sociais e até o e-mail. Evite lugares onde vocês possam se esbarrar e peça aos amigos em comum que não te tragam notícias ou recados. Por que isso é tão importante? Porque qualquer conexão, por menor que seja, é uma porta aberta para o manipulador. Ele vai usar essa brecha para tentar te puxar de volta para o jogo dele. Pense nisso como tentar parar de fumar, mas guardar um último cigarro só por precaução. Mais cedo ou mais tarde, você vai acabar cedendo. O contato zero é como amputar uma parte tóxica da sua vida para salvar o resto do corpo. Dói, dá medo, mas é o único caminho para começar uma cura real e retomar o controle da sua própria vida. Mas o que fazer quando o afastamento total é impossível? Por exemplo, se vocês têm filhos, trabalham na mesma equipe ou se a pessoa é um parente próximo. Nesses casos, a solução é a estratégia do contato limitado. É basicamente a técnica da pedra cinzenta, mas levada ao extremo e aplicada de forma rígida. Sua comunicação deve ser reduzida ao mínimo necessário, focando apenas no que é essencial: filhos, trabalho ou questões práticas. Esqueça conversas pessoais, não demonstre emoções. O ideal é que tudo seja feito por escrito, para que você tenha registros. Se precisar falar pessoalmente, faça isso na presença de outras pessoas. Imagine que você está em uma negociação com uma empresa hostil. Seja direto, objetivo e vá direto ao ponto. Mantenha a educação, mas seja frio e distante. Lembre-se, o seu objetivo não é melhorar a relação, mas sim minimizar o desgaste dessa interação forçada. A chave para vencer essa batalha psicológica é o controle absoluto das suas emoções. Lembre-se, a sua reação é o combustível deles. Suas lágrimas, sua raiva e suas tentativas de se explicar são exatamente o que eles buscam. Isso dá a eles prazer e a certeza de que a manipulação está funcionando. Eles agem como trolls da internet, vivem da sua atenção. No momento em que você para de alimentá-los, eles perdem o interesse. Aprenda a manter a calma e uma expressão neutra, a famosa poker face, mesmo que por dentro você esteja enfrentando uma tempestade. Pense nisso como observar uma criança de 3 anos fazendo birra no meio de uma loja. Você não vai discutir ou tentar ser lógico com ela, certo? Você apenas espera pacientemente até que o show termine. Desenvolva o seu eu observador. Sinta a emoção, mas não deixe que ela dite o seu comportamento. Respire fundo, conte até 10 ou simplesmente saia de perto. Faça de tudo, menos uma coisa. Não entregue a eles o que tanto desejam: a sua reação emocional. Conviver por muito tempo com um narcisista ou um psicopata causa um dano devastador ao seu psicológico. Você começa a questionar a própria realidade, perde a autoestima e se vê presa em um ciclo de ansiedade e depressão. Por isso, proteger a sua saúde mental precisa ser a sua prioridade absoluta. Busque a sua rede de apoio. Pode ser um terapeuta especializado em relacionamentos tóxicos ou grupos de apoio, online ou presenciais, onde você encontrará pessoas que passaram exatamente pelo mesmo que você. Podem ser também aqueles poucos amigos de confiança, que acreditam em você e não te julgam. Você precisa desesperadamente de um espaço seguro para falar abertamente, sem o medo de ser chamada de louca. Imagine que você está finalmente emergindo após um mergulho longo e sufocante. Você precisa de ar. Essa rede de apoio é o seu oxigênio. Não tente enfrentar tudo isso sozinha. Se você decidiu colocar um fim no relacionamento com uma pessoa assim, precisa de um plano de saída bem estruturado. Nada de agir por impulso. Narcisistas e psicopatas não lidam nada bem com a rejeição. Eles podem se tornar vingativos e até perigosos. Por isso, prepare-se com antecedência. Comece a reunir, discretamente, documentos importantes, dinheiro e objetos de valor, e leve tudo para um lugar seguro. Se vocês moram juntos, garanta uma nova moradia antes de agir. Compartilhe seus planos com algumas pessoas de inteira confiança. Pense bem em como vai comunicar a sua partida. O ideal é fazer isso por escrito ou de uma distância segura, quando você já estiver fisicamente fora de alcance. Não caia na armadilha daquela última conversa. Encare isso como uma operação estratégica, onde cada detalhe importa. A sua segurança é a prioridade absoluta. E assim que você sair, adote imediatamente a regra do contato zero. Por último, mas não menos importante, vem a fase da recuperação. Recomeçar a vida após um relacionamento tóxico. É como se recuperar de uma doença grave ou de um acidente sério. Você terá que aprender do zero a confiar em si mesma e nos outros. Precisará reerguer seus limites pessoais e redescobrir quem você é de verdade, sem aquela pressão constante e as críticas de quem te manipulava. Esse é um processo longo e, no caminho, é normal ter dias difíceis ou recaídas. Por isso, seja gentil consigo mesma.
Permita-se sentir o luto pelo tempo perdido e pelas expectativas que não se realizaram. Volte a fazer o que te traz alegria. Retome seus antigos hobbies e procure aqueles amigos de quem você acabou se afastando. Imagine que está reconstruindo uma casa em ruínas. Tijolo por tijolo, você vai refazer sua autoestima, sua confiança e a sua própria vida. E um dia, você vai perceber que a tempestade finalmente passou e que agora você é uma pessoa muito mais forte, sábia e livre do que jamais foi. Chegamos ao fim das 20 estratégias essenciais. Passamos pelo reconhecimento, pela técnica da pedra cinzenta, pelo contato zero e pelo processo de cura. Mas agora, quero deixar o ponto mais crucial de todos. Algo que pode soar um tanto amargo. O maior erro que você pode cometer é alimentar a esperança de que um narcisista ou um psicopata vá mudar. Eles não vão. E não é por falta de vontade, é porque esse transtorno é a base de quem eles são. É o sistema operacional deles. A sua esperança é a maior arma que eles têm para manter você sob controle por anos. Entender isso é o grande divisor de águas. No momento em que você para de tentar consertar o que simplesmente funciona de uma forma diferente, você começa a focar no que realmente pode ser transformado, a sua própria vida. Você não tem o poder de mudá-los, mas tem todo o poder para mudar suas atitudes e seus limites. É aí que mora a sua verdadeira força. Muito obrigado por acompanhar este vídeo até o fim. Se ele te ajudou de alguma forma, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. E agora eu quero saber de você. Qual foi a manipulação mais perversa que você já enfrentou? Compartilhe sua história nos comentários. Seu relato pode ser a luz que outra pessoa precisa para enxergar a verdade.